Fala pessoal, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando uma olhada em estruturas de repetição. Como é que a gente faz para iterar os nossos elementos dos nossos arrays de uma forma mais inteligente. Então, bora pro vídeo. Então beleza pessoal, hoje a gente vai estar vendo estruturas de repetição. E se você não viu o nosso vídeo anterior sobre vetores, é bem importante que você volte lá e entenda o que são vetores e arrays e matrizes. Por conta de que as estruturas de repetições estão muito atreladas a gente estar percorrendo nossos vetores. A gente pode ou não utilizar elas para percorrer nossos vetores, mas a comum utilização delas é para isso. Então, se você não pegou esse conceito, volta lá e dá uma olhada no vídeo. Vou deixar aqui no card acima. As nossas estruturas de repetições são utilizadas para iterar uma grande massa de dados e realizar um processamento para cada um dos nossos elementos. Então, a iteração nada mais é do que isso. É pegar cada um dos nossos elementos da nossa lista e para cada um dos elementos estar realizando um processamento neles. A gente pode ou não estar fazendo isso numa lista, como a gente pode ver com o while. Então, a gente vai iniciar aqui agora entendendo sobre o while. Mas vejam que o problema que eles resolvem é basicamente o de acessar cada um dos nossos elementos. Então vejam que se a gente tem um array com 900 elementos, imagina ter que ficar vindo aqui cada um dos 900 elementos colocando seu referido índice para poder estar acessando ele. Inviável. Então a gente joga esse trabalho para a máquina realizar. Então a gente pode estar criando aqui um novo arquivo chamado uma pastinha chamada loops e loop.java. E aqui dentro a gente vai estar criando, chamar nosso snippet aqui do main, e aqui a gente vai estar criando um vetor de random numbers, números aleatórios aqui, new int, e a gente vai estar definindo aqui sei lá, 6 números que sejam. Beleza, temos nossos 6 números aqui e a gente precisa iterar eles. Só que vejam que a nossa estrutura while, ela funciona da seguinte maneira. Enquanto uma condição estiver sendo atendida, então leia-se aqui nosso while como enquanto essa condição aqui estiver sendo atendida, ele vai realizar esse processamento. Por isso que eu comentei que não necessariamente você precisa ter uma lista para estar iterando. Outras estruturas de repetição como for, necessariamente você vai ter que ter uma lista, né? Porque, teoricamente, você quer incrementar uma lista quando você está fazendo um for. Já o while, pode ser que você esteja utilizando ele para fazer um processamento diversas vezes, seja ele qual for. Mas a gente pode sim iterar nossos elementos com while. Nós vamos dar um exemplo aqui de um processamento simples, sem estar iterando a nossa lista, por exemplo. Então a gente vai ter um int counter aqui, de contador, e ele começa em 0, enquanto o nosso contador ele for menor que 5, a gente vai dar um sysout no nosso counter. Então a gente pode estar utilizando para iterar a nossa lista, como a gente pode estar utilizando para fazer um processamento. Vejam aqui a problemática que a gente já teve. A gente tem uma condição e ela sempre está sendo atendida. Não tem uma condição de parada, então ele vai ficar infinitamente printando o valor de 0. O que a gente precisa fazer? Criar de alguma forma algo que itere nosso contador. Então aqui o mais nada mais é do que counter é igual a counter mais 1. Onde para cada execução aqui do nosso while, ele vai iterar mais 1. Então vai chegar um momento que essa condição não vai ser atendida e ele vai sair do nosso while. Então beleza, mas como que a gente poderia também estar utilizando isso para iterar na nossa lista? A gente poderia estar pegando random numbers. Lembre-se que tem essa propriedade aqui nos nossos vetores, que é o length. O length retorna a quantidade de elementos que a gente tem dentro do nosso vetor, ou seja, o nosso length aqui retorna 6. E a gente pode estar acessando random numbers utilizando como índice o counter, por exemplo. E a gente vai ter o acesso aos nossos elementos de uma forma bem mais simples do que
ficar colocando 0, 1, 2, 3 lá. Inviável. Beleza. Compreendemos aqui como funciona o while. Ele pode ser utilizado tanto para iterar a nossa lista, quanto para realizar um processamento enquanto uma condição estiver sendo atendida. E a gente pode estar indo para o nosso do while. Qual que é a diferença do while para o while? Acontece que o do while ele vai executar ao menos uma vez, por mais que a condição não esteja sendo atendida, ele vai executar ao menos uma vez nosso processo e depois ele vai checar se a condição que a gente está querendo verificar se ela é verdadeira ou não. Então vejam que se o meu contador ele for igual a 6, a minha condição lá já não é atendida. Então o que vai rolar aqui? Se a gente colocar aqui um entrou no nosso while, a gente vai verificar que nada é printado. Porque a condição não é atendida, então ele não entra no while, continua o processamento, segue aqui o processamento. E se a gente tivesse um do while nesse caso, será que ia entrar ali? Veja que a sintaxe é do, aqui nossas chaves, while e a condição que a gente quer verificar. Pode ser ter a mesma condição aqui. E a gente vai dar um sysout aqui. Poderia dar o counter mais ali, mas meu contador já está em 6. Ele não vai atender essa condição. O que eu quero mostrar aqui para vocês é entrou no do while. Só que o que acontece? A minha posição que eu estou tentando acessar no meu array é a 6. Então a gente tem que dar um -1 aqui, meio gamb, só para não dar uma exception ali, né? Não existe posição 6, né? Vai de 0 a 5. Então beleza, vamos ver se ele vai entrar ali no nosso carinha. Ele entrou no while e printou 65. Ou seja, posição 5 ele acessou. Beleza. Então compreendemos aqui o while e o do while. Entendemos o funcionamento deles. Podemos então estar seguindo para a última parte aqui da nossa apresentação, que é o for. E no for, basicamente, a gente utiliza o int, que a gente define uma variável dentro do próprio for, para poder estar acessando nossos elementos. Então a gente não precisa, que nem o while ali, de um contador externo, para poder estar acessando os valores do nosso array. A própria variável que é criada dentro do for, variável local do for, ela vai estar sendo utilizada para iterar os nossos elementos. Então, a gente tem aqui o for e o for each. Já vou falar rapidamente do for each. Qual a sintaxe que a gente tem aqui? A variável local que foi definida dentro do próprio for. A gente está verificando se essa variável local ela é menor que o nosso array. Sim, ela tem que ser menor que o nosso array, porque se a gente colocar qualquer outra coisa aqui, ele já não vai atender. Ou menor ou igual, isso aqui já é problemático, porque daí acessaria o elemento na posição 6. Não temos um elemento na posição 6. Então, sim, ele sempre tem que ser menor que o tamanho do nosso vetor. E esse cara aqui é o cara que está iterando. Ele pode não estar aqui, como ele pode estar no final do nosso método. Mas o resto, tudo isso aqui é obrigatório. A condição é a variável local, é obrigatória na sintaxe do for no Java. Esse cara pode estar aqui embaixo, por exemplo. Mas comumente vocês deixam ali mesmo. E a gente pode estar vindo aqui e dando um salt em random numbers na posição do index. A gente não vai estar utilizando mais o counter agora. A gente utiliza a variável local que a gente definiu aqui dentro do for. Então essa é a sintaxe. Variável local. Condição de parada. Iteração para estar incrementando o valor do nosso índice. Vamos ver se executa. Ok, executou e printou aqui nosso 65 do while e todos os valores do nosso array. Beleza, o que é importante a gente entender aqui também dentro do for? Que a gente tem dois carinhas aqui bem espertos, que é o break e o continue. O break, basicamente, dada alguma condição, quando a gente chamar o break, ele basicamente vai sair da iteração do for. Então, por exemplo, ali eu tenho 6 elementos. Eu posso estar na segunda iteração. Se eu chamar o break, todas as outras 4 iterações vão ser jogadas fora, porque ele vai parar de executar o for. Já o continue, ele é diferente. Ele vai para a próxima iteração. Então, se eu chamar o continue na segunda iteração, ele vai pular a próxima,
pular para a próxima, né, no caso, e vai para a terceira iteração. Então, ele ignoraria tudo que teria embaixo no meu for, né? Vamos fazer exemplos aqui para ficar mais claro. Então, ao invés da gente printar aqui nosso array, vamos só printar o i. Para ficar mais claro. 0 a 5, ok? Vamos fazer o seguinte, se meu i for igual a 2, eu quero que pare meu for. Dê um break na execução dele. Então vejam que agora ele executa o 0, 1, e daí quando ele chega no 2, nosso i vai ser igual a 2, ele para tudo. Não executa. Então aqui para baixo não importa também, porque ele para toda a execução. Tudo que ele executou ali ele fez, ok? Mas as próximas execuções ele sai do nosso for. Então se a gente vir aqui dar um debug, por exemplo, a gente vai ver que ele vai entrar uma primeira vez, o valor é 0, vai passar, vai printar porque o valor é 1. Quando eu cheguei em 2, ele dá um break e sai do for. Então é isso que acontece. Ele pula a execução do nosso for. Vamos ver o continue, qual que é o funcionamento dele. Continue, o que vai ocorrer aqui? Quando ele verificar que o valor é 2, ele simplesmente, o continue, ele vai para a próxima execução. Então esse cara aqui ele não vai ser executado. Então vamos ver esse cara aí na prática. Eu vou só executar, não vou debugar, para a gente ver que o número 2 não vai ser printado. Todos os valores vão ser printados, só que quando o valor de i for igual a 2, ele vai pular a execução. Então tudo que tiver aqui para baixo, ele ignora. Então veja que a gente não tem o valor de 2 ali. Se a gente debugasse, a gente teria valor de 1 printa, valor de 2 continue e vá para a próxima execução, ou seja, 3, e ele continua fazendo o trabalho dele. Ok, creio que até aqui a gente já conseguiu abordar a parte mais simples, e a gente tem também o for each. For each, a sintaxe dele é para cada elemento faça tal coisa. Então aqui a gente tem o elemento, né? Então a sintaxe é essa. Então a gente tem o nosso array, o nosso vetor. Essa é a sintaxe, o tipo dos valores do nosso vetor e a variável que a gente nomeia nosso vetor. Então a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tinha pegando cada um dos index, simplesmente printando o elemento. A gente tem o valor dele, vamos dizer assim. E o que for each faz? Por debaixo dos panos, o Java cria pra gente um for com índice e acessa cada um dos elementos com índice, né? Mas o for each ele faz essa abstração pra gente, onde a gente tem a nossa lista, o nome do elemento, poderia ser qualquer coisa, e o tipo dele. Então, esse é o for each. Para quando a gente não tem a necessidade de ter que ter o índice presente. Se a gente não precisar ter o índice na lógica que a gente está criando, a gente pode utilizar sim o for each. Eu entendo que por debaixo dos panos ele faz uma abstração para o for com índice. Beleza, creio que até aqui a gente conseguiu compreender todos os principais conceitos de estruturas de repetição. Eu deixo aqui para vocês agora um exercício para quem quer massificar aí seu conhecimento, que a gente só descobre que a gente ou aprendeu ou não aprendeu na hora que a gente tenta colocar a mão na massa. Então deixo aqui um desafio para vocês, onde vocês têm que criar um array multidimensional, ou seja, uma matriz, onde tenha duas matérias. Aqui eu estou dando uma colher de chá para vocês. Entenda-se que a posição 0 do nosso vetor de vetor é Big Data e a posição 1 é lógica, para deixar um pouco mais simples. Dentro do nosso primeiro array, a gente vai ter cada um desses valores aqui, um array de double, e dentro da segunda posição do nosso array a gente vai ter esses valores. E o que vocês precisam fazer é iterar dentro dessa estrutura e conseguir retornar a média de cada um desses caras. Então deixo aí o exercício para vocês, massificarem o conhecimento de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fico muito feliz de você ter chegado até este ponto e até o próximo vídeo.